Um abraço para você ligado aqui no Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Tá na hora de falar do Cruzeirão mais lindo do mundo. Vamos falar do jogo contra o Bahia, que é na segunda-feira, mas vale destacar a questão que você comentou até dessas áreas. Não podemos deixar de lembrar do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Departamento Médico, como queiram, e Performance. Caio Jorge veio com uma lesão. Até o Leonardo Jardim falou que não era uma lesão tão importante. Ele disse que era grau 2, mas o Leonardo Jardim explicou que era num ponto não tão perigoso assim. Área periférica. Mas o trabalho é um trabalho muito sério. Sim. Né? É um trabalho que o próprio jogador disse. Eu vou pegar aqui o termo certo que o nosso Estevão Germano, da assessoria do Cruzeiro, nos passou, que é o terapia com exossomos. Exossomos. A terapia feita pelo Caio Jorge, né? O tratamento que foi realizado pelo Caio Jorge nos últimos dias. E que deu certo. Mas teve também o papel do Caio Jorge preponderante para que isso desse certo, né? Eu até perguntei para ele, foi de manhã, de tarde, de noite? Ele falou. Foi de manhã, de tarde, de noite. Não tinha hora para parar, até um pouco dolorido, não é fácil, o jogador sente um incômodo ali, mas deu certo, os 2 gols marcados, a classificação. E te digo mais, eu acho que Dr. Sérgio Campolina, Dr. Wallace, sabemos do Thiago Daniel, tem o Toninho lá na fisioterapia, o João Marotone, essa turma toda que trabalha no Cruzeiro é uma turma muito séria, ô Lucas, muito séria, sim, muito boa de serviço e são profissionais de excelência. Eu achei muito legal na entrevista quando o Caio Jorge disse que ao chegar no Cruzeiro, os médicos do clube falaram, não, nós vamos te recuperar. Deram certeza a ele, e ele até ficou impressionado, será que dá tempo? Porque era um período muito curto, né? Mesmo não sendo uma lesão tão importante, mas qualquer contusão muscular ela pode ser agravada. Então, os médicos do Cruzeiro, todo mundo ali que trabalha, tendo essa certeza, essa confiança no trabalho. E a gente vem batendo nessa tecla, né? Nos pacotões das últimas semanas, que o trabalho de preservação e recuperação física que o Cruzeiro vem fazendo nos jogadores dessa temporada é de invejar. E deu para perceber que ele estava jogando sim com uma proteção. Ele até confirmou na entrevista para a gente aqui no Rádio Esporte Itatiaia que ele estava jogando ali com uma espécie de uma bandagem, não uma bandagem, assim, uma proteção mesmo na coxa. E aconteceu que deu tudo certo e o Caio Jorge fez o que ele sabe, marcar gols. E é um jogador também que eu vou te contar um negócio. Vai criando uma identidade com o torcedor, o Lucas, que é muito importante, ele é muito jovem. Opa, sério, foi praticamente um roteiro de filme, né? Você pegar quinta-feira passada, ele entrando na seleção, estreando. Na sexta-feira, vem a notícia, cai como uma bomba no Cruzeiro, na torcida do Cruzeiro. Caio Jorge machucado, cortado. E minutos antes tinha saído a notícia do Matheus Pereira também, com dores na panturrilha. E aí se cria, né, toda essa expectativa, vai voltar, vai jogar. Ele volta de forma imediata à Toca da Raposa, começa aquela corrida contra o tempo. Fica até uma ansiedade da escalação ali, minutos antes de a bola rolar. 6h30, saiu a escalação, Caio Jorge confirmado, a torcida já vibrou como se fosse um gol. Ali foi 1-0 pro Cruzeiro praticamente. E aí tudo acontece de forma muito natural, então realmente é um filme que a torcida do Cruzeiro viveu com o Caio Jorge sendo o grande herói na quinta-feira. Espetacular. Foi legal porque na nossa jornada o Rubinho falou assim, o motorista do Caio Jorge está aqui, ou quem trabalha com o Caio Jorge estava aqui estacionando o carro. E ali eu falei assim, eu falei, ô Cirilo, o Caio Jorge acho que vai pro jogo, hein? Ali, antes de sair a escalação. E aí todo mundo ficou apreensivo, né? Pô, será que é isso mesmo? E tal, passaram 7 minutos, a confirmação KJ19, confirmadíssimo. Projetando, o Cruzeiro agora vai enfrentar o Corinthians na semifinal. Duelos ali no mês de dezembro, né? 10 e 14. 10 e 14. E vai ser depois do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro já vai saber o posicionamento dele no Campeonato Brasileiro e vai lutar por essa Copa do Brasil, que também dá vaga à Copa Libertadores da América, que todo mundo sabe é um sonho do Cruzeiro participar novamente dessa competição, Lucas. Sim, muita gente falou que
essa pausa na Copa do Brasil seria maléfica ao Cruzeiro, porque o time de fato vem num grande momento. Acho que se a gente olhar por esse prisma pode ser. Mas por outro lado, dá ao Cruzeiro a possibilidade de focar totalmente no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro já falou que o objetivo é voltar à Libertadores, mas por que não ganhar força nessa briga pelo título, parceiro? O Cruzeiro tá, né, na vice-liderança, brigando nas cabeças com o Flamengo e Palmeiras, e aí vai ter um horizonte aberto, um caminho tranquilo, de certa forma, na disputa do Campeonato Brasileiro, sem distrações, sem dividir as atenções com a Copa do Brasil, enquanto o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, estão na Copa Libertadores. Eu até estava consultando aqui o Cruzeiro, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, ele faz uma campanha vamos colocar assim, se fosse o atletismo ali segundo a segundo, né, com o Palmeiras, com o Flamengo. E o Cruzeiro também, eu acho que quando você diz dele focar apenas no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras e o Flamengo, eles estão disputando a Copa Libertadores com um nível difícil também 17, de enfrentamento, né? Que vem. Então tudo isso precisa ser lembrado e foi bem pontuado por você, porque aí ele só vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. Sim. Foco total, né? E aí, por exemplo, chega, dependendo, né? Pode chegar para disputar a semifinal contra o Corinthians com moral, ou né, talvez campeão, talvez com uma boa colocação, classificado de forma direta a Libertadores, chega de certa forma leve, entendeu? E vai em busca desse jogo contra o Bahia, da 14ª vitória no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Cruzeiro não conta com o capitão Lucas Silva. Sim. E aí, quem poderia ser o substituto do Lucas Silva? Que é o Eduardo. Que assim já fez o técnico Leonardo Jardim em outras oportunidades, não vai poder fazer. E nós vamos explicar. O Eduardo foi expulso naquele jogo do Vitória, o jogo do Bola Aquático. Do Isaquias. Eu gosto de falar do Isaquias Queiroz. Se você colocasse o Isaquias na canoagem lá nos C1000, meu amigo, era medalha de ouro. Aí, ele tomou 4 jogos, teve um efeito suspensivo, foi julgado novamente, e aí no pleno 3 jogos. Cumpriu 1, faltam 2. Então, Vitória... Bahia, melhor dizendo, e Bragantino. Sim. Nessa caminhada, o Cruzeiro perdendo o Eduardo. Que entrou, inclusive, no Clássico. E que é praticamente o 12º jogador desse time do Leonardo Jardim. Confia muito, né? Ele sempre entra, todos os jogos ele entra. Vai ser... o jogo que ele não poderia ficar fora é justamente esse, né? Do Bahia, porque o Lucas está fora. E se ele tivesse à disposição, certamente seria o escolhido pelo Leonardo Jardim. E aí abre espaço. Talvez o Matheus Henrique. O que você acha? Talvez o Matheus Henrique. Por mais que o Mister tenha o pitch mais por escalá-lo no lado do campo, nas vagas de Wanderson e Christian, mas é a função de origem dele, né? E que ele sabe fazer. Sim, né? sim. Sabe fazer, então pode ser uma oportunidade do Matheus Henrique novamente ser titular no jogo do Cruzeiro, em uma partida do Cruzeiro, como foi no duelo contra o São Paulo, quando ali o Cruzeiro não tinha o Christian. Você lembrou bem, ali ele atuou aberto. Depois mudou a posição dele. Mas é um sentido que pode acontecer. Mas a gente analisa o seguinte, a cada jogo que passa, eu fico mais convencido, e aí quero saber a sua opinião, Ale, que o maior reforço do Cruzeiro foi o Leonardo Jardim. Opa, você não tem a dúvida disso, porque praticamente com esse mesmo elenco o Cruzeiro não jogava nem um quinto do futebol que joga hoje, né? Hoje o Cruzeiro, ele joga talvez o futebol mais eficiente do Brasil, né? Não é o que joga mais bonito, não é o de maior orçamento e para mim não é o favorito ao Campeonato Brasileiro, mas é o mais eficiente e mais bem treinado. O Léo Jardim, não tenho dúvida de falar, venho dizendo isso há algum tempo, é o melhor treinador do futebol brasileiro nesse momento. Ele já veio com um status muito diferente da grande maioria dos estrangeiros que vem pra cá, né? Já veio assim, grande. Veio gigante. Todo mundo tentou, todo mundo não é muita gente, mas uma galera aí tentou contratar o Léo Jardim e não conseguiu. E nessa onda de estrangeiros que invadem o futebol brasileiro, ele é um cara diferente. Ele é um cara que vale a pena apostar. Tem outros que vieram sem status e construíram a sua história, é verdade? O Abel é um caso desse. O Abel não era um treinador conceituado, estava no futebol da Grécia. Pouca gente conhecia, não era nem a primeira, nem a segunda, era a 5ª opção do Palmeiras e se consolidou como o maior treinador da história do clube. Mas o Léo Jardim é diferente, é um cara que já veio com esse tamanho e está provando, né, no dia a dia, a cada partida, que realmente é um grande treinador. Eu tinha ali as minhas diferenças com ele, a torcida não gosta que eu fale, mas eu tinha minhas diferenças com ele, principalmente com relação àquela substituição que ele fazia muito tarde, já na parte final do jogo, algumas vezes até nos acréscimos, né? Eu lembro do Mateuzinho, por exemplo, entrar aos 93. Então, essa era a minha observação com relação ao trabalho dele, praticamente a única observação. E ele tem feito as trocas antes, inclusive já há algum tempo isso.
Até pra mostrar que ele confia no elenco e até pra não estourar os jogadores, né? Que evidentemente se dedicam muito.